Irmãos, fiquem de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu sei que estão cansados. Sempre estou a ver todo mundo querer sentar, mas vamos ficar de pé só para ler a palavra do Senhor. Eu prometo, glória a Deus, serei breve e rápido. Enquanto você pensa que estou a começar, estou a terminar. Amém. Gálatas capítulo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas capítulo número 6. Só vamos ler apenas um versículo. Glória a Deus. Gálatas capítulo número 6. Louvado seja Deus. Quem achou, diga eu achei. Quem ainda não achou, diga espere por mim. Eita, tem um CFO aqui, irmã. Isso. Temos curso de CFO para pelo menos se ambientar um pouco, se familiarizar com as escrituras. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Versículo de número 17. Só vamos ler o versículo de número 17. Gálatas capítulo número 6, versículo de número 17. Baixa um pouquinho o seu fundo. Isso. Muito obrigado, irmão Ed. Diz assim a palavra do Senhor: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Vou ler com outra tradução. Contra a tradução NVT, nova versão transformadora, diz assim: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois leve meu corpo as cicatrizes que mostram que sou, ou seja, que pertenço a Jesus. Vou ler com outra versão, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Quanto ao mais, ninguém me perturbe, ou seja, me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Tome o vosso assento. Glória a Deus. Tome o vosso assento. Pode bater palma e dar glória a Deus. Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra do Senhor? Quantos vieram para ouvir a voz de Deus? Amém? Irmãos, acabamos de ler aqui o livro de Gálatas, capítulo número 6. Nós sabemos que é uma das cartas que o apóstolo Paulo ele escreve quando estava preso em Roma. E ele vai escrever 13 cartas. E dessas 13 cartas tem consigo esta carta aos Gálatas. E nós sabemos de muitos assuntos que o apóstolo Paulo trata nesta carta, sobre vários assuntos que estavam a acontecer no meio desta igreja. Se nós vemos em Gálatas capítulo número 1, a partir do versículo 7, apóstolo Paulo, ele fala e repreende as pessoas que estavam surgindo dentro dessa igreja, que pregavam outro evangelho que não seja aquele evangelho que ele havia pregado. Paulo vai continuar falando sobre a sua autoridade como apóstolo. Paulo vai continuar se defendendo, porque tem muita gente que não acreditava no apostolado dele. Porque eu sempre falo, se nós colocássemos aqui Pedro e Paulo, e nós disséssemos para irmão, para irmã, escolha quem você seguir, com certeza você seguiria o apóstolo Pedro, porque ele tinha uma experiência, foi chamado com Jesus, caminhou com Jesus, e depois foi dado a missão com Jesus, e Jesus disse: tu és Pedro, e através desta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essas palavras, você escolheria Pedro, porque Paulo, antes dele ser Paulo, ser este grande homem de Deus, nós sabemos que ele era homicida, ele conduzia um grupo, era líder, ele era chefe, que comandava dentro de um grupo que perseguia os cristãos que estavam surgindo naquela época. Então alguém que vai aparecer com testemunho como esse, sendo assassino, sendo maldoso, e te aparecer dizer que eu sou servo de Deus, eu acredito que você duvidaria nele, não escolheria dele. Mas Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas, ele se defendendo como apóstolo. Ele diz no capítulo de número 1, Gálatas vai falar o seguinte, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo,
não por parte de homens, mas por parte de Deus. Por que Paulo fala essas palavras? Paulo se defende como apóstolo. Ele diz: se eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus. Não sou apóstolo feito pelos homens, eu sou apóstolo feito por Deus. Eu sou apóstolo feito pela obra divina de Deus. Eu não surjo da escolha humana. Eu não apareço porque os homens decidiram com que eu aparecesse, não. Eu apareço porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para esta missão. Dê a glória a Deus. Exalta a Deus com aquelas palmas bem alegres para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo vai escrever vários assuntos. A questão da lei. Tinha pessoas que acreditavam que estavam a viver debaixo da liberdade, não estavam a viver debaixo da lei, estavam a viver debaixo da graça, mas misturavam os assuntos. Paulo vai deixar escrito em Gálatas capítulo 5 que nós não podemos dar ocasião à carne, porque tinha pessoas que diziam: eu já que não vivo debaixo das obras da lei, então eles davam oportunidade à sua carne, pecavam, e Paulo escreve para eles para fugir às obras da carne. E Paulo vai escrevendo, Gálatas capítulo número 4, se você ler a partir do versículo 22, Paulo, ele vai pegar de forma alegórica a história exatamente de Abraão, a história exatamente de Agar e Sara, comparando, dizendo: Agar representa a antiga aliança e a Sara representa a nova aliança. Paulo vai continuar escrevendo essa carta a mostrar grandes efeitos que Deus havia feito. Por que não falar capítulo número 2, onde ele fala que ele resistiu a Pedro, porque Pedro vivia debaixo de uma hipocrisia. Ele acreditava que ele não estava debaixo da lei quando estava com os gentios, mas quando ele estava exatamente junto a seus irmãos judeus, ele se afastava do gentio, ele vivia como se estivesse debaixo da lei. Paulo tinha que repreender essa atitude a Pedro, e Paulo vai escrevendo, meus irmãos, sobre certos assuntos. Mas quando a gente chega no capítulo de número 6 que nós lemos, a partir do versículo 17, Paulo vai apontar algo muito especial que nós precisamos partilhar nessa noite. Ele vai dizer, meus irmãos: agora em diante que ninguém me perturbe com causa, ou seja, por causa alguma, pois em meu corpo eu carrego as cicatrizes de Jesus, em meu corpo eu carrego as marcas de Jesus Cristo. Essas marcas, acredita-se, meus irmãos, que eram marcas que o apóstolo Paulo, ele sofreu durante o seu ministério. Quem não se lembra de 2 Coríntios capítulo número 12, onde o apóstolo Paulo, ele vai contar da sua história, que seja bem do capítulo 11, ele vai contar da sua história, de quantas vezes ele sofreu naufrágio, de quantas vezes ele recebeu espadada, de quantas vezes ele foi chamboqueado, de quantas vezes, meus irmãos, ele esteve em jejum, de quantas vezes ele esteve em fome, de quantas vezes, meus irmãos, ele estava passando por um momento de tribulação, de quantas vezes que o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado por causa da palavra de Deus. Então essas marcas que o apóstolo Paulo tinha, era exatamente acerca de tudo aquilo que ele havia passado para cumprir o seu ministério. Diga glória a Deus. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai falar dessas marcas, e nós depois vamos continuar a falar disso, mas primeiro nós queremos conhecer quem foi este grande homem de Deus. Quem foi esse grande homem de Deus chamado Paulo? Paulo, ele aparece na Bíblia Sagrada pela primeira vez em Atos capítulo número 6, a partir do versículo 38, a Bíblia fala, meus irmãos, enquanto Estevão estava a pregar a palavra de Deus, enquanto Estevão estava defendendo a sua postura acerca do evangelho de Deus, a Bíblia fala, meus irmãos, que pegaram no Estevão, tiraram Estevão para fora da cidade para o apedrejar. Enquanto o apedrejava, a Bíblia fala que algumas pessoas pegavam a roupa do Estevão e colocavam debaixo de um jovem. Esse jovem, o seu nome era Saulo. Então Paulo aparece pela primeira vez onde Estevão é morto, onde Estevão, meus irmãos, é assassinado, onde Estevão é apedrejado. Diga glória a Deus. Mexa para a pessoa que está do teu lado, diga para ele: acorda, ouve a palavra do Senhor. Fala para ele: acorda, escuta a palavra do Senhor. Bate palmas bem alegre para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então Paulo,
ele surge pela primeira vez onde estavam a apedrejar Estevão. Estevão, meus irmãos, eu não posso saltar de falar de Estevão, eu preciso de falar de Estevão, porque a Bíblia fala, meus irmãos, que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, é impossível saltar e deixar de falar de Estevão. Estevão, meus irmãos, quando eu olho para a sua vida, eu compreendo que Estevão, ele tinha 5 características que lhe diferenciava dos demais. A Bíblia fala, meus irmãos, que este homem era cheio de fé e também esse homem estava cheio do Espírito Santo. Então, pastor, quais são as 5 características que o Senhor vê em Estevão? A primeira característica, o Estevão, ele tinha a disposição de servir a Deus. Era uma pessoa que estava pronto para servir a Deus. Se você ler no livro de Atos, capítulo número 6, vai dizer, meus irmãos, que a igreja estava a crescer e a igreja começou a passar por necessidade. A igreja começou, meus irmãos, o número a se multiplicar e começou a haver problemas dentro da igreja. Os apóstolos vão dizer, olha, precisamos escolher homens que estão cheios do Espírito Santo para servir e resolver problemas no meio da igreja. Dentre os que estavam sendo selecionados, estava lá o Estevão, de a glória a Deus. Então Estevão, meus irmãos, ele tinha essa característica, que era um homem que estava disposto a servir na presença de Deus. Porque nos nossos dias, meus irmãos, a gente se admira de Estevão, com aquela mensagem que Estevão prega de Atos capítulo número 7, a gente olha e fala, meu Deus, que o homem é esse Estevão. Mas muitas vezes nós não falamos que Estevão, ele também tinha capacidade não somente de pregar, mas também ele servia a igreja. Ele também, meus irmãos, se preocupava em fazer trabalhos da igreja, de a glória a Deus, porque estamos a viver uma época em que todo mundo quer microfone para pregar. Estamos a viver numa época em que toda pessoa quer microfone para pregar. Estamos a viver numa época em que todas essas pessoas só acham que servir a Deus está no altar pregando a palavra de Deus. Estamos a viver numa época que as pessoas pensam que servir a Deus é chegar aqui no altar, pegar microfone e cantar louvores a Deus. Eles não sabem que quando eu pego uma vassoura, varo a igreja, estou servindo a Deus. Quando eu cuido, meus irmãos, de uma cadeira que está fora do lugar, também estou a servir a Deus. Quando eu, meus irmãos, trato da casa de Deus nas coisas físicas, também estou a servir a Deus. E muitas pessoas correm para o microfone, esquecem que mínimas detalhes, mínimas coisas, Deus também está nessas coisas. Dê a glória a Deus, exalta a Deus com aquelas palmas bem fortes. Estevão tinha capacidade de servir, aleluia. Estevão não era apenas pregador, Estevão também servia. Dê a glória a Deus. Fala para teu irmão, Estevão também servia. Diga, Estevão servia. Mas tem pessoas, meus irmãos, fala, não, eu sou pregador, coloca um terno, coloca uma gravata para limpar cadeira ali. Não pode limpar porque servo de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que quando você lhe dá trabalho para fazer da igreja, não aceita fazer. Não, eu sou pregador, eu sou cantor, então ponto final, não posso fazer nada. Meu trabalho é apenas só fazer isso. Mas também Estevão não era apenas um homem que pregava a palavra. Estevão servia a igreja. Dê a glória a Deus. Onde estão que vão servir a Deus? Glorifica a Deus com aquelas palmas bem alegres para o Senhor Jesus Cristo. Estevão tinha a segunda característica. A segunda característica de Estevão, Estevão era escolhido por Deus. E a glória a Deus. Estevão era homem escolhido por Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com situações, a gente olha e fala, mas essa pessoa mesmo é escolhida. A gente se depara com situações, a gente pensa, será que essa pessoa é escolhido? Porque, meus irmãos, quem foi escolhido por Deus, quem recebe uma chamada de Deus, ele não vive fazendo coisas para agradar homens. Ele não vive fazendo coisa para chamar a atenção dos homens.
ele não fica fazendo coisas mesquinhas para ganhar o cargo na igreja. Ele não fica mesmo bajulando as pessoas para receber um título de obreiro dentro da igreja, ou um título de cantor dentro da igreja. Dê a glória a Deus. Quem foi chamado por Deus, ele sabe que eu tenho uma chamada e tenho que ser fiel àquele que me chamou, tenho que ser fiel àquele que me confusionou, tenho que ser fiel àquele que me convocou para essa missão. Não importa se os homens se agradem daquilo que eu faço, não, mas se Deus me chamou para fazer, eu preciso ser fiel, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer aquilo que aquele que me chamou me deu para fazer. Dê a glória a Deus. Exalta a Deus com aquelas palmas bem fortes, aleluia. Estevão, ele sabia que era um homem chamado por Deus. Dê a glória a Deus. Estava diante das ameaças, que ele não poderia, meus irmãos, continuar a pregar, porque ameaçaram então que ele poderia ser morto. Mas como ele sabia que ele foi chamado por Deus, ele preferiu ser fiel a Deus. Por mais que os seus líderes religiosos se levantavam contra ele, por mais que os líderes religiosos daquela época estavam corrompidos e queriam ameaçar a fé dele, ele era fiel àquele que o lhe chamou. Por isso ele pregou a palavra diante das pedras, mas mesmo assim ele disse, meus irmãos, que ele levantou seus olhos para o céu, ele viu os céus abertos e Jesus estava de pé lá em cima aplaudindo Estevão através da sua palavra. Dê a glória a Deus. E nós precisamos ser pessoas que entendemos a chamada de Deus, que nós somos chamados por Deus. Não podemos viver fazendo coisas para agradar ao homem. Dê a glória a Deus. Exalta a Deus com aquelas palmas bem alegres para Jesus. Meus irmãos, a pessoa que entende que ele é escolhido por Deus, a pessoa que compreende que ele foi escolhido por Deus, ele não manipula pessoas, ele não bajula pessoas para ser bem visto. Dê a glória a Deus. Ele não bajula as pessoas, porque existem muitas pessoas no nosso tempo que estão, meus irmãos, bajulando as pessoas para serem conhecidas, bajulando as pessoas, não, que se eu não fazer isso, aquela pessoa não vai me aceitar. Quem te chamou é Deus, quem te escolheu foi Deus. Dê a glória a Deus. Mas tem muitas pessoas que tentam fingir ser o que não são, somente para agradar as pessoas, para ter espaço. Quem foi chamado por Deus, meus irmãos, ele precisa entender que até você, no meio de uma situação como essa, eu vou falar algo aqui. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que são prepotentes, pessoas orgulhosas, mas quando elas se deparam com aquelas pessoas que eles querem bajular, elas se tornam humildes para ganhar posições. Eles se tornam, meus irmãos, pessoas humildes para ganhar posições. Mas Deus não te chamou para agradar as pessoas. Deus não te chamou para você ser fingido. Deus não te chamou para você ser uma pessoa fingida. Deus te chamou para que você seja servo e serva dele. Diga glória a Deus. Exalta a Deus com aquelas palmas bem fortes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoa que entende, meus irmãos, o chamado de Deus, ele não tolera pecado no meio da sua família, ou seja, não tolera pecado no meio das suas amizades, não tolera o pecado no meio do seu grupo, não tolera o pecado no meio da sua convivência. Dê a glória a Deus. A pessoa que foi chamada por Deus, que é fiel a Deus, por mais que alguém seja seu amigo, por mais que alguém seja sua amiga, se essa pessoa não anda conforme a palavra de Deus, essa pessoa repreende, essa pessoa corrige, essa pessoa exorta, essa pessoa disciplina. Dá glória a Deus. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão compactuando com o pecado dos outros. Ah, porque é meu amigo, é meu conhecido, é minha prima. Ah, porque estamos juntos no grupo de louvor, é porque fazemos parte do grupo dos obreiros, eu não posso repreender. Mas quem é chamado por Deus, dê a glória a Deus, essa pessoa, meus irmãos, por mais que seja amigo, ele repreende. Essa pessoa, por mais que seja um colega, ele repreende.
Quando essa pessoa não vive conforme a palavra de Deus, essa pessoa repreende, dê a glória a Deus. Pessoa que foi chamado por Deus, ele não manipula as pessoas no sentido que tudo que se fala, você já viu aquela pessoa que por mais com coisas que você fala, ele não concorda, mas para te agradar ele diz sim. E tem muita gente que vive assim, só quer ter amizade, que tudo que ele fala mesmo de negativo, ele diz sim. Amiga que me diz que o errado está certo, amigo que me diz que o errado está certo. Pessoas, meus irmãos, estamos em uma época em que as pessoas se conformam com muitos sim, mas quando aquele confronta com a verdade, a pessoa se ofende. Diga: queima ele, Jesus. Deus não te chamou para você viver debaixo lá pessoas. Deus não te chamou para você viver dos sim de pessoas. Dê a glória a Deus. Eu quero dizer para a tua vida nesta noite: procure amizades que te repreendem quando você está errada. Não conviva, não faça, não trata amigo, amiga. Pessoas que quando você está errado te dizem: está tudo bem, amiga. Não trata de amigo. Dê a glória a Deus. Alguém que te vê que você está caminhando num caminho que você vai cair no poço, ele te aplaude, sai no meio dele. Procura pessoas que quando você está errado fala: irmã, está zerada. Procura pessoas que quando você fala: irmão, está zerado. Procura pessoas, meus irmãos, que quando você falha, quando você está num caminho se desviar, ele te torna para o caminho. Dê a glória a Deus. Exalta a Deus com aquelas palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Aleluia. Pessoas escolhidas por Deus, eles sabem equilibrar entre amor e a verdade. Tem muitas pessoas que não conseguem equilibrar entre amor e a verdade. Ah, porque eu lhe amo, então não posso lhe falar a verdade. Quem ama, fala a verdade para a pessoa. Dê a glória a Deus. Ah, porque não sei se lá ele meu está falando, não posso lhe falar a verdade. Fala a verdade para pessoas. Muita gente, meus irmãos, não sabe equilibrar entre amor e a verdade. Lembra, meus irmãos, da mulher que foi pegada em adultério? A Bíblia fala que seus acusadores o levaram até Jesus. E quando Jesus viu a situação, Jesus disse: quem não tem pecado, seja a primeira pessoa a apedrejar. Sabe, a Bíblia fala que todo mundo começou a fugir, desde o maior até o menor. Quando Jesus ficou com a mulher, dá glória a Deus, não ficou aplaudindo ela que não, fizeste coisa boa, não. Jesus repreendeu ela e disse: vai, filha, se ninguém te acusou, nem eu te acuso, mas vai e não peques mais. Dá glória a Deus. Jesus falou a verdade na cara daquela mulher: vai e não peques mais. Dá glória a Deus. Então, a pessoa que for chamada por Deus, essa pessoa sabe equilibrar entre o amor e a verdade. Ame as pessoas, mas também fale a verdade. Não deixe com que a pessoa venha se destruir dizendo: ah, eu amo. Se eu falar a verdade, a pessoa vai estragar a amizade. Se eu falar a verdade, ele vai deixar de ser meu amante. Ah, se eu falar a verdade, vai deixar de ser a minha noiva. Se eu falar a verdade, vai deixar de ser meu noivo. Se eu deixar de falar a verdade, vai deixar de ser meu namorado. Se eu falar a verdade, vai deixar de ser a minha amiga. Fale a verdade, dê a glória a Deus. Pessoa que bate palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Deus vai repreender nessa noite o espírito mau que usa certas pessoas para fingir que é o Espírito Santo. Fica tranquilo. Essa vigília, o tema é o que? Overflow. Deus não vai te transbordar. Deus não vai te fazer você transbordar antes primeiro eliminar toda a sequela que está lá dentro. Você é o vaso. Nessa noite Deus vai ter que limpar toda a impureza dentro, para depois te encher do azeite e você vai transbordar. Quem acredita nisso, glorifica a Deus com aquelas palmas bem fortes para Jesus. Oh, glórias. A quarta característica de Estevão: Estevão era homem cheio de fé. Dê a glória a Deus. Estevão era homem cheio de fé. Só que a fé, muitas pessoas confundem. Pensam: ah, eu creio em Deus, isso é suficiente ser fé. Alguma pessoa fala: eu acredito em Deus. Acreditar em Deus não significa você ter fé. Tiago capítulo número 2, se você ler a partir do versículo 19, fala que você crê em Deus,
fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Estevão era um homem, não simplesmente que cria, mas Estevão era um homem cheio de fé. Dê a glória a Deus. Não há fé que se limita apenas em crer que até amanhã a tua vida vai estar bem. Não é apenas a fé que acredita que próximo ano você vai fazer faculdade. Não é uma fé que te leva a você a crer que próximo ano você vai conduzir seu carro próprio. Não é uma fé que te faz acreditar que próximo ano na sua casa você não vai passar fome. Não é uma fé que te faz acreditar que próximo ano você vai passar de classe, não. Estevão tinha uma fé que lhe levava a crer na vida eterna. Estevão tinha uma fé que lhe levava a crer na vida eterna. Porque uma pessoa que acredita na vida eterna, meus irmãos, não se preocupa com coisa do mundo, não tem medo de ameaças de morte. Quando ele prega com autoridade, quando ele prega debaixo de ameaças de morte, ele tinha certeza que ele, se morresse aqui na terra, ele poderia estar nos braços de Jesus Cristo. Estevão tinha uma fé que lhe fazia ele acreditar na vida eterna. Dê a glória a Deus. Mas, meus irmãos, parece que no nosso meio esquecemos da vida eterna. Quem se lembra da vida eterna? Viu? Só 3 pessoas levantaram a mão. 4. Só 4 pessoas levantaram a mão. 5. Só 5 pessoas. 6. Só 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Só 17 pessoas de todos que estamos aqui acreditam na vida eterna. Por quê? Porque a fé já foi, meus irmãos, transformada em crer em coisas. Tem pessoas que acreditam que a fé delas só está limitada de que próximo ano vou casar, próximo ano vou ter namoradinho, próximo ano eu vou ter que noivar. A fé deles só está limitada nas coisas da terra. Mas Estevão, a sua fé lhe dava certeza que ele, se ele morresse dessa vida, ele poderia viver nos braços de Jesus Cristo, que acredita na vida eterna. Glorifica a Deus com aquelas palmas bem fortes. Você não é daqui, você é do céu. Você não é desta terra, você é do céu. Você não é deste mundo, você é do mundo celestial, que acredita que é do céu. Bate palma, glorifica a Deus com aquelas palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Aleluia. Dê a glória a Deus. Eu disse, Estevão tinha 5 características. A 5ª característica, Estevão era um homem cheio de ousadia. Estevão era um homem cheio de ousadia. Ele tinha coragem de enfrentar qualquer situação. Estevão estava vivendo uma época que os seus líderes religiosos já haviam se corrompido. Estevão estava vivendo uma época que tudo que os sacerdotes faziam no escuro não mostrava a igreja de fora. Os sacerdotes viviam de aparência. Os sacerdotes, meus irmãos, não respeitavam a lei de Deus. Os sacerdotes, meus irmãos, já haviam se entregado à política. Os sacerdotes haviam se entregado às coisas desta vida. E Estevão se levantou com ousadia, começou a repreender os seus líderes religiosos. E a glória a Deus. Começou a pregar contra os seus líderes religiosos. Estevão era um homem cheio de ousadia. No nosso tempo está a faltar ousadia na vida de jovem. Está a faltar ousadia na vida dos pregadores. Está a faltar ousadia na vida dos cantores. Está a faltar ousadia na vida das pessoas que ministram a palavra do Senhor. Nós, meus irmãos, estamos vivendo uma época, parece que Satanás, meus irmãos, tirou a verdadeira essência do que o Evangelho. Nós não estamos a ver nos nossos dias pessoas sendo repreendidas. Hoje, nos nossos dias, nós aceitamos com que alguém pega o microfone e prega heresia no altar. Ninguém fala nada contra ele, ninguém critica, ninguém fala que está errado, ninguém fala que essa pessoa prega heresia, ninguém lhe tira foto, posta lá no Facebook que esse aqui é herege, não pode lhe ouvir. As pessoas aplaudem as heresias por causa da falta, meus irmãos, da ousadia. Dê glória a Deus. A falta de ousadia está a estragar não somente a nossa vida física, está a estragar a nossa vida espiritual. Sabe por que você está assim? Porque você não tem ousadia. Você é uma pessoa que se corrompe. Você é uma pessoa que exalta, bate palma para mensagens erradas. Você é uma das pessoas que aplaude para mensagens erradas. Falta de coragem. Os líderes estão a errar, a pessoa está a aplaudir para ser bem visto. Estevão não era assim. Os líderes erravam, Estevão levantava-se e dizia: estão errados. Dê glória a Deus.
Estevão era um homem cheio de ousadia, de glória a Deus. Espero que nessa noite Deus ou venha alguém, ou levante uma jovem, um jovem que vai ter coragem de falar para a cara dessas pessoas que pregam heresia, dizer que isso é heresia, isso aqui não convém, está levando as almas para o inferno, de glória a Deus. Se Deus vai levantar pessoas aqui, eu prefiro que Deus levante duas. Primeiro sou eu, que é o segundo. Glorifica a Deus com aquelas palmas bem fortes. Glorifica a Deus com palmas bem fortes. Glorifica a Deus com a palma bem forte. Se você crê que Deus vai te usar com coragem e ousadia, glorifica a Deus com aquelas palmas bem alegres para... Essas serão as 5 características que Estevão tinha. Mas voltando para Paulo, senão vamos levar toda a noite falando de Estevão. Voltando para Paulo, meus irmãos, Paulo, esse jovem, que as pessoas que matam Estevão vão lançar as suas vestes, as vestes do Estevão, aos pés desse homem chamado Paulo. E esse Saulo, a Bíblia fala, meus irmãos, que ele vai ter uma grande revolta contra os cristãos. Ele vai pedir cartas, autorização, vai pedir carimbos, vai pedir, irmãos, assinaturas, para que ele possa ir em cada cidade onde estiver uma igreja, pegar os crentes, ou lhes colocar na cadeia, ou se possível mesmo matá-los. E a Bíblia fala, meus irmãos, que nesse dia onde Paulo sai, capítulo 9 de Atos, que ele vai até Damasco para prender os crentes. Quem aparece no caminho? Eu fico a pensar, meus irmãos, que se fosse Paulo, antes de chegar a Damasco, se tivesse um pregador a pregar, de repente Paulo a passar para Damasco para prender crente, Paulo visse o pregador a pregar, esse pregador seria o último dia dele a pregar a palavra. Seria o último dia que esse pregador poderia sumir do mundo, sumir da mapa. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele estava a caminhar, Jesus aparece para ele. Da glória a Deus. Quando ele estava a caminhar, Jesus aparece para ele. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele aparece como a glória. Jesus aparece como a luz. Jesus aparece, meus irmãos, como a luz, que essa luz brilhava, que ultrapassava o brilho do sol. A luz era tão forte, que essa luz, meus irmãos, vai queimar os olhos do apóstolo Paulo. Ele fica cego. Da glória a Deus. E a partir dessa cegueira, Deus começou a trabalhar na vida do apóstolo Paulo. Eu chamo o apóstolo Paulo de Sansão do Novo Testamento. Eu chamo o apóstolo Paulo de Sansão do Novo Testamento, porque, meus irmãos, se você estuda toda a história do apóstolo Paulo, você percebe que através daquela cegueira houve grande transformação na vida dele. A partir daquele dia que Paulo ficou cego, Paulo não ficou apenas cego no mundo físico, Paulo não ficou apenas cego no mundo espiritual, porque por mais que Ananias depois orou para ele, ele recuperou a vista. Você não vai ver Paulo a se preocupar com as coisas do mundo. Então Paulo, ele ficou cego, também ficou cego para as coisas da terra, da glória a Deus. Paulo ficou cego toda a sua vida para as coisas desse mundo. Paulo ficou cego toda a sua história para todas as coisas desta terra, da glória a Deus. Você não encontrava o apóstolo Paulo se misturar com pessoas em pecado. Você não encontrava o apóstolo Paulo a se misturar com pessoas que bebiam vinho. Por cima ele repreendia, dizendo: vocês não podem se embriagar com vinho onde há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo se mergulhando com pessoas vivendo em adultério, pessoas vivendo em fornicação. Você não vai encontrar Paulo vivendo na obra do pecado, porque quando Paulo foi tornado cego, ele se tornou cego para todas as coisas do mundo. Dê a glória a Deus. Ele se tornou cego para tudo que é desta vida. Não existia nenhum carro que poderia assustar Paulo. Não existia nenhum sapato que brilha que poderia assustar Paulo. Não existia nenhuma roupa cara que poderia assustar o apóstolo Paulo. Não existia nenhum terno caro que poderia assustar o apóstolo Paulo. Não existia nenhum iPhone caro no mundo que poderia assustar o apóstolo Paulo. Você pode dizer: pastor, essas coisas no passado não havia. Claro que não havia, havia coisas até melhor do que na nossa geração. Dá glória a Deus. Estuda um pouco no tempo de Platão, Sócrates. Estuda um pouco o que tinha naquela época. Tinha coisas melhores que nós não temos agora. Dá glória a Deus. Mas você não vai encontrar o apóstolo Paulo se misturando com essas coisas do mundo. Dá glória a Deus.
Você não vai encontrar o apóstolo Paulo se mergulhando com essas coisas da terra. Ele ficou cego e ficou cego para sempre para as coisas do mundo. Dê a glória a Deus. Exalta Jesus com aquelas palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. E aquela aparição do Senhor Jesus, meus irmãos, quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo experimenta na sua vida algo extraordinário. Apóstolo Paulo experimenta na sua vida, meus irmãos, algo de outro mundo. Não algo desta vida, não algo desta terra, mas algo sobrenatural. Apóstolo Paulo, ele não vive apenas uma vida de experimento. Apóstolo Paulo vive uma experiência. Dá glória a Deus. Eu diz apóstolo Paulo não vive o quê? Uma vida de experimento. Ele vive uma experiência. Dá glória a Deus. Porque experimento e experiência são coisas diferentes. Experiência é quando você pega, meus irmãos, o animal querer fazer experiência. Se esse animal aqui, por exemplo, as pessoas pegam cobaia, né, para ver se esse cobaia, o sangue de cobaia funciona no sangue do homem ou não. Pessoas que pegam, por exemplo, porco, para ver se a carne do porco combina com a carne do homem. Não, no caso que haja acidente, pode ver uma cirurgia, cortar uma pele de porco, colar no homem. Pessoas que tentam ver se a carne do porco. Então, Paulo não vive um tempo de experiência, seja apenas de experimento. Paulo vive um tempo de experiência verdadeira com Deus. Isso que Deus reservou para você. Deus não quer que você viva apenas um momento de experimentos. Deus quer que você viva experiência com Ele. Deus quer que você viva grandes obras dEle. Deus quer que você viva o extraordinário dEle. Dê a glória a Deus. Bate palma bem, foi para o Senhor Jesus. Irmãos, me ajuda a pregar aqui. Cutuca a pessoa que está dormindo aí do seu lado. Cutuca a pessoa que está dormindo do seu lado. Me ajuda a pregar. Dê a glória a Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele se transforma em grande homem. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que se nós lemos 1 João capítulo 2, a partir do versículo 16, João vai dizer, meus irmãos, não ameis as coisas do mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede do Pai, mas deste mundo e do maligno. Dê a glória a Deus. Então o apóstolo Paulo não vivia mais a experiência das coisas do mundo. O apóstolo Paulo experimentou uma transformação, eu posso dizer extraterrestre, assim posso dizer. O apóstolo Paulo experimentou uma transformação extramundo físico. O apóstolo Paulo recebeu uma transformação, meus irmãos, de outra dimensão espiritual, que a partir daquele dia a vida dele não foi mais a mesma. Dê a glória a Deus. Ele começou, meus irmãos, a ser diferente. A Bíblia me diz, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começou, meus irmãos, a caminhar em cidade, a pregar a palavra de Deus. Ele começou, meus irmãos, a caminhar em cidade, arrancando nas mãos de Satanás as almas. Paulo até pode não ser aquele Sansão que arrebatava os portões de Gaza, mas Paulo, ele tinha poder de tirar uma alma nas garras de Satanás. Sansão tinha poder de arrancar um portão inteiro na cidade de Gaza. Apóstolo Paulo tinha poder de arrancar uma alma nas mãos de Satanás. Dizer que esse aqui não te pertence, Satanás. Dê a glória a Deus. A transformação, o que tocou Paulo naquele dia, trouxe grandes mudanças, trouxe grandes autoridades, trouxe grandes poderes, trouxe, meus irmãos, grandes ousadias na sua vida. Dê a glória a Deus. O que mexeu com Paulo não era coisa qualquer. O que mexeu com Paulo, meus irmãos, não é coisa deste mundo. E se você olhasse para a vida do apóstolo Paulo, você vai concordar comigo. Ele não se considerava uma pessoa viva. Desde o dia que Jesus tocou nele, desde o dia que Jesus teve encontro com ele, Paulo dizia, não vivo mais eu. Ele já não se considerava mais uma pessoa viva, se considerava uma pessoa morta. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Dê a glória a Deus. O que veio ter encontro com Paulo o transformou a ponto de ele não considerar mais a sua vida viva. Ele dizia, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você não deu glória a Deus, não entendeu. Cristo veio.
Jesus Cristo, a sua vida foi transformada. Ele não vivia mais a sua vida, vivia a vida de Jesus Cristo. Eu li uma história sobre a morte de si mesmo. O apóstolo Paulo, quando fala que não era ele mais que vivia, era Cristo que vivia nele. Alguém escreveu uma história que eu li, dizia o seguinte: quando se fala que alguém não vive mais, Cristo é que vive nele. Ele deu um exemplo a alguém que entra num voo, ele viaja, por exemplo, saindo daqui, ou vai para Brasil, ou vai para Portugal, ou vai para Angola, São Tomé e Príncipe, ou ele vai exatamente para outro qualquer país. Só que quando ele está naquele voo, de repente o voo cai, todas as pessoas morrem lá no voo. Então de repente alguém tipo surge do nada, ele percebe que aquele avião ali caiu, ele tenta correr para aquele lugar para socorrer aquelas pessoas, só que ele encontra todas as pessoas lá dentro do avião mortas. Ele com compaixão vai começar a pegar um corpo por um corpo e ir enterrar o corpo. Pegar um corpo, ir enterrar. Pegar um corpo, ir enterrar. Só que de repente vai chegar até você. Para pegar teu corpo, para te enterrar, ele fica cansado. Ele te puxa até na cova. Quando ele chega na cova, ele fala: meu Deus, eu estou cansado. Eu volto amanhã para terminar de enterrar esse corpo. Só que de repente, naquela noite, quando ele diz eu volto amanhã para enterrar esse corpo, Jesus já aparece para você. Dê a glória a Deus. Jesus já aparece para você, fala assim: filho, Antônio, João, Joana, Alberto, vê lá teu corpo, está aí. Amanhã você vai ser enterrado. Você já morreu, já perdeu a tua vida. Agora eu quero te dar um tempo emprestado. Agora eu quero te dar a minha vida. Agora eu quero te dar o meu tempo. Ele dizia o seguinte: a partir daquele momento você não vai negociar, porque você, a sua vida já fez o quê? Já perdeu ela. A partir daquele momento você não vai negociar: ah, Senhor, se o Senhor quiser eu ter vivo, o Senhor tem que fazer isso. Não. Ou você escolhe você viver com minutos de Jesus, ou você escolhe viver com a vida de Jesus, ou você permanece morto. Aí de repente, como você não tem opção, você vai dizer: Senhor, tá bom, eu vou viver agora com a sua vida, vou viver com o seu tempo, vou viver com o seu horário, e vou fazer tudo o que você quiser. Dê a glória a Deus. A partir daquele momento você já não vai, se você estiver vivo, como você já perdeu a sua vida, você não vai mais fazer faculdade para ti. Só você vai fazer aquilo que aquele que te deu vida te manda fazer. A partir daquele momento, você, quando alguém te pisa, você não vai dizer: ah, me pisou e eu quero ganhar razão. Não, porque a tua vida você já perdeu. Dê a glória a Deus. Você agora está a viver a vida de outra pessoa. Quando essa pessoa te manda, vai pregar no lugar tal, você não vai reclamar que é longe. Quando essa pessoa te manda, vai lá pregar no horário tal, 23 horas ou 4 horas de manhã, você não vai dizer: esse horário ali tem frio, esse horário ali é muito cansativo, esse horário aí todo mundo quando se prega eles ficam dormindo, ninguém vai me ouvir. Você não vai falar isso. Como você está vivendo com o tempo emprestado, se essa pessoa te manda, qualquer lugar você vai, qualquer lugar você entra, qualquer horário você obedece, mesmo no momento, lugar de perigo, você entra. Você sabe que não está vivendo mais a sua vida. Dê a glória a Deus. Quando alguém morre para si e vive com a vida de Cristo, não vive mais a sua vontade. Não vive mais a sua vontade, vive a vontade daquele que o deu a vida. Dê a glória a Deus. E apóstolo Paulo, ele se considerava morto para as coisas do mundo, por isso ele pregava a palavra, por isso ele não importava quantas vezes foi apedrejado, como nós falamos aqui. O apedrejamento, meus irmãos, naquela época era uma forma muito dolorosa de matar alguém, mas mesmo assim o apóstolo Paulo não tinha medo de morte, porque ele sabia que ele não estava a viver mais a sua vida, estava a viver a vida daquele que o deu. Dê a glória a Deus. Bate as palmas bem alegre para o Senhor Jesus, aleluia. Dê a glória a Deus. Apóstolo Paulo já não estava mais a viver a sua vida, estava a viver a vida daquele que o chamou. Eu vou fazer uma pergunta aqui. E hoje, porque estamos a viver em uma época que esse versículo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, as pessoas usam hoje como um provérbio popular.
Todo mundo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Até alguns escrevem atrás do carro, né? Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Tem muita gente que usa essa frase, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas será que você se identifica com isso? Responda para você mesmo. Será que você se identifica com isso? Dê glória a Deus. Se eu tentar procurar testemunho das suas amigas, se eu tentar procurar testemunho dos seus amigos, se eu procurar testemunho lá em casa, se eu tentar procurar seu testemunho lá na escola, se eu tentar procurar teu testemunho lá na faculdade, se eu tentar procurar teu testemunho entre seus amigos, será que eles vão me dar testemunho de que você não é você que vive, é Cristo que vive em você? Se eu procurar testemunho dentro da igreja, será que os irmãos vão confessar que não, aquela irmã, na verdade, do jeito que ela é, não é mais ela, é Cristo que vive nela? Se eu procurar esse testemunho aqui dentro da igreja, os irmãos terão coragem de dizer àquele irmão, na verdade, do jeito que ela vive, do jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela veste, do jeito que ela, meus irmãos, olha, é uma forma de que mostra que não é ela mais que vive, é Cristo que vive nela. Será que tem esse testemunho na sua vida? Será que tem esse testemunho na sua história? Será que temos esse testemunho ou só estamos a levar esse versículo como provérbio popular? Diga glória a Deus. E se eu procurar esse testemunho com seu namorado? E se eu procurar esse testemunho com a sua namorada? Se você se comporta, você não insiste, namorada, me dá beijo. Se eu procurar esse testemunho com seu noivo, se eu procurar esse testemunho com a sua noiva vai dizer que não, aquele cara é homem de Deus? Ou vai ser o Leonardo, esse cara sou eu? Bate palma bem para o Senhor Jesus, aleluia. Se eu procurar esse testemunho de que não sou eu que vivo, mas é Cristo vive em mim, lá no seu bairro, tem um bom testemunho lá no bairro? Irmã Rosa mesmo lá no bairro? Você, Rosa, sou aqui na igreja. Dê a glória a Deus. Se eu procurar esse testemunho no seu trabalho, com seus colegas, será que é ela? Dê a glória a Deus. Bate palma bem alegre para o Senhor Jesus, aleluia. Muitas pessoas estão a viver uma vida de falsidade, mas o apóstolo Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Não podemos levar apenas essa frase como um provérbio popular, não. Não podemos viver mesmo, não podemos levar essa frase apenas como uma palavra de efeito, uma palavra, meus irmãos, que traz alegria no meio das pessoas, não. Precisamos viver de fato a vida de Cristo. Diga glória a Deus. Bate palma bem para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu acredito que se eu procurar amigas de algumas pessoas aqui, eu acredito que se eu procurar amigo de algumas pessoas aqui, se eu procurar família de algumas pessoas aqui, se eu procurar namorado, namorada, noiva e noivo de alguém aqui, para procurar saber se essa pessoa morreu para si mesmo, Cristo vive nela, primeira coisa que essa pessoa sabe o que ia fazer é rir. Sabe o que ia fazer? Tá, fulano morreu para si mesmo, primeira coisa que a pessoa ia fazer era rir. Tipo, não se engane com aquelas saias compridas, não se engane com aquele terno, aquela gravata, não se engane com aquelas línguas estranhas no altar, não se engane com aqueles pulos ali, não se engane com aquela aparência que homem é mulher de Deus. Primeira coisa, a pessoa ia sorrir, de a glória a Deus. Mas Deus te chamou para viver a diferença. Deus te chamou para ser uma pessoa diferente, de a glória a Deus. Quem for chamado para viver a diferença, glorifica a Deus. Sabe, se a igreja levasse um costume não orar porque tem que orar para cumprir escala,
tenho que orar porque me colocaram lá na agenda. Se a gente orasse com uma necessidade de sentir prazer de salvação das almas, a nossa igreja não seria a mesma. Dê a glória a Deus. Se a gente orasse, meus irmãos, não porque orar é para ter que orar só, não. Orar com a necessidade de que Deus sabe, orar, gemer como Jesus fazia. Dê a glória a Deus. A nossa vida não seria a mesma. Tem um livro que eu li, se você pode procurar na internet, vai encontrar. Tem um livro com o tema Por que tarda avivamento, de Leonardo Revail. Ele dizia o seguinte: a oração desenvolve em nós um túnel espiritual. O que é isso? A oração, quando nós oramos, a oração, ela, ao mesmo tempo, ela nos torna mole, ao mesmo tempo nos torna ser pessoas reflexíveis. Quando mais nós oramos, nós nos tornamos pessoas reflexíveis. Dá glória a Deus. Se nós oramos bastante, não tem que ir lá orar porque para cumprir escala. Se tivesse mesmo o propósito de oração, esse ministério de jovem, nós poderíamos ganhar muita gente, porque a nossa fé poderia alcançar muitas pessoas. Dê a glória a Deus. Ele vai dizer mais, também a oração, ela dá-nos resistência espiritual. Quem mais ora, ele tem mais resistência espiritual. Não existe luta, tribulação, angústia, dor que te tira da presença de Deus. Não existe pecado que te tira da presença de Deus. Dê a glória a Deus. E ele diz mais, a oração, ela nos faz forte espiritualmente. Quando mais nós oramos, nós nos tornamos fortes espiritualmente. Ele vai dizer mais, a oração, ela nos faz crescer. A oração, ela nos torna santo. Quando mais oramos, nós nos santificamos. Dê a glória a Deus. E Paulo, ele tinha uma vida de oração. E nós precisamos seguir o exemplo de apóstolo Paulo, orando a Deus. Dê a glória a Deus. Fica de pé. Vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir para Deus encher a nossa vida. Dê a glória a Deus. Vamos pedir para Deus encher a nossa vida. Vamos pedir para Deus, assim que Ele limpou, fez uma limpeza no nosso interior. Vamos pedir para Deus Ele encher a nossa vida com a sua presença. Dê a glória a Deus.